Pai rico humilha a filha doente em sua mansão até que um imprevisto muda tudo. Na luxuosa mansão dos Andrade, com suas paredes de mármore lustres que brilhavam como se fossem estrelas caindo do céu, a opulência era mais do que uma escolha, era um estilo de vida. E no auge desse capitalismo flamboyant estava Sofia, uma jovem de apenas 17 anos, enclausurada em sua própria fragilidade. A doença crônica que a debilitava não era apenas um fardo físico, mas também um rótulo imposto por seu pai, Carlos Andrade, um magnata feroz que desdenhava tudo que não se encaixasse em seu mundo calculado e perfeito. Por que você não pode ser como as garotas da nossa classe social, Sofia? Rebentou Carlos durante o jantar, enquanto o garçom servia filé mignon. Sua voz ecoou pelo salão como um trovão, fazendo com que Sofia sentisse um aperto no peito, o nó se formando na garganta. Olha pra você, olha pra mim. Eu trabalhei duro pra estar aqui. O que você tem feito além de se lamentar? Os convidados, uma elite de empresários, podiam ouvir o tom de desdém em suas palavras. Olhares recriminadores tocavam entre si. Um murmurinho de escárnio rompendo a elegância da festa. Sofia, com sua aparência pálida e os cabelos desgrenhados pela luta diária contra a dor, sentiu o mundo desabar. O peso da humilhação era insuportável. Cada risada dos convidados se tornou uma facada em seu coração. E se você parar de comer tantas sobremesas e se exercitar um pouco? Carlos riu, mas o riso era mais como um rugido. Talvez assim você não seja um fardo para nossa família. Ela queria gritar. Queria que ele visse a dor que transbordava de seus olhos, mas estava longe do que realmente queria. Uma parte dela desejava que alguém a visse, a entendesse, mas ali, em meio a luxo, ela se sentia invisível. Então, devidamente iludido pela própria grandiosidade, Carlos levantou-se para brindar, mas ao erguer a taça, um tremor o atingiu. Seus olhos se esbugalharam antes que ele quisapasse, desfalecido sobre a mesa. O silêncio subiu como fumaça, e então o pânico tomou conta do ambiente. Sofia ficou paralisada, o coração batendo rápido, quase gritando: "Chame uma ambulância!" Gritaram. Já não havia espaço para risadas. O pai que tanto a desprezava, o homem que tantas vezes a humilhou, estava ali, caindo sob o peso de um destino sombrio. Quando os médicos chegaram, uma verdade amarga foi revelada. Carlos havia sido diagnosticado com a mesma doença que ele tanto desprezava em Sofia. Agora, pai e filha se viam confrontados não apenas com a fragilidade da vida, mas também com os traumas que moldaram suas existências. Carlos, agora mais vulnerável que nunca, havia perdido o controle de sua narrativa. Tinha de encarar sua própria fragilidade. E Sofia teve que ver seu pai como nunca antes, não mais o poderoso, mas um homem que também podia ser consumido pela dor. Dentro daquela mansão repleta de riquezas, um novo tipo de luta começava. Carlos, que agora enfrentava a ferocidade de sua própria doença, sentia a pressão de seus rivais, sempre prontos para atacar. O desespero se espreitava, mas esta era também a oportunidade de um renascimento ou uma queda definitiva. O que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando os médicos finalmente levaram Carlos para a ambulância, um silêncio pesado pairava na mansão. Sofia ficou paralisada, seu coração batendo descompassado. Ela não conseguia entender como a vida podia mudar tão rápido. O homem que a humilhava com palavras cortantes agora estava sendo carregado como uma folha seca, sem poder resistir. O caos ao redor dela era um borrão. As vozes se misturavam, pessoas falavam, mas era como se estivessem distantes. Ela virou-se procurando um canto para processar tudo isso. Mas quando ela se afastou, ouviu uma conversa que a fez parar no corredor. Ele sempre soube, não é? Sempre soube e escondeu de todos nós, murmurou uma das convidadas. Uma mulher de cabelo liso e bem arrumado que parecia pertencer à elite, mas tinha um olhar vazio. Sofia merece saber a verdade. Sofia ficou congelada. Verdade? O que ela queria dizer? Com o coração queimando de curiosidade, ela se aproximou, tentando ouvir mais. O que poderia ser tão devastador que estava sendo sussurrado naquelas paredes adornadas? Você acha que ela nunca vai descobrir? A esposa dele, a mãe? A doença não pode ser só física, disse outra voz. Lembre-se de quem ele realmente é. Cuidado, isso pode destruir uma vida. Aquelas palavras penetraram em Sofia como facas afiadas. Ela não precisava de mais uma mentira. Decidida, ela se dirigiu à sala de estar, onde ainda havia uma pequena multidão a tentar entender o que tinha acontecido. A conversa estava fervilhando, mas havia algo muito mais profundo ali. O pavor no olhar das pessoas, a maneira como evitavam contato visual, tudo isso a deixou inquieta. Sofia não tinha mais tempo para esperar. Ela surgiu do fundo da sala, sua presença interrompendo a conversa. O quê? Vocês estão falando? Que verdade é essa sobre meu pai? Sua voz tremia, mas havia uma coragem crescente dentro dela. As cabeças se viraram numa espécie de pânico silencioso. As expressões variavam entre a compaixão e a culpa, como se estivessem em um tribunal silencioso. A mulher de cabelo liso se endireitou e, com um suspiro pesado, murmurou: Ele tem um segredo que pode mudar tudo, Sofia. Segredo? Que segredo? Sofia exclamou, um nó se formando em seu estômago. Do que você está falando? Ele não é apenas um homem de negócios, Sofia. Ele não ficou rico apenas por trabalho duro. A doença que ele tem é hereditária. E tem mais! Tem mais coisas que você não sabe sobre ele, sobre você. Sofia engoliu em seco. Ouvindo aquela revelação, algo dentro dela estalou. Ela queria acreditar que sua vida, sua dor, era apenas fruto de uma batalha pessoal. Mas e se fosse mais que isso? E se a opressão que havia sofrido também fizesse parte de algo maior? De um legado de dor que vinha atravessando gerações? Não pode ser verdade, ela disse. Mas sua voz soou hesitante. O que você está dizendo? Diga logo. Um grito aconteceu antes que a mulher pudesse responder. Um grito alto e agonizante de um dos médicos que acabou de entrar. Ele teve uma parada cardíaca.
Precisamos de todos na sala agora. O mundo parecia girar em torno de Sofia. Cada vez mais rápido, ela mal conseguia respirar, sentindo a terra sob seus pés se desmoronar. O pai que a desprezava estava agora no limite da vida. E da morte, e um segredo escabroso ameaçava desmoronar tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma. O tumulto reiniciou, mas algo se intensificava dentro dela. Uma faísca. Ela precisava saber. Precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas que verdade seria essa? E quão longe isso a levaria? Todos correram para a sala, mas Sofia ficou para trás, a expressão vazia, com perguntas queimando como chamas. A história dela estava prestes a mudar radicalmente. Mas agora, a única coisa que ela sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Sofia estava paralisada, perdida entre a urgência da situação e a tempestade de emoções dentro dela. O grito do médico ainda ecoava em seus ouvidos, e o mundo ao seu redor se tornava uma névoa confusa. Todos correram para a sala de emergência, mas ela ficou ali, imóvel, sentindo a pressão do que acabara de ouvir. O segredo que rondava seu pai era como uma sombra. E agora ela sentia que, mesmo sob essa opressão quase insuportável, havia uma verdade ainda mais sombria. Ela seguiu o fluxo das pessoas, mas algo a deteve. A mulher de cabelo liso, que até então tinha sussurrado verdades que pareciam devastadoras, a olhava com um misto de culpa e determinação. Sofia a encarou. Um fogo aceso em seus olhos? Você sabia de tudo, não sabia? Me diga a verdade. A urgência na voz de Sofia fazia com que todos parassem. A mulher hesitou, mas depois se aproximou. Sofia, isso é complicado. O que seu pai escondeu é pior do que você imagina. E o que pode ser pior do que tudo isso? Ele me humilhar, me desprezar por ser diferente? É só isso? Sofia sentiu que a raiva a consumia. Não é só isso, disse a mulher enquanto olhava ao redor, como se as paredes pudessem ouvir. Carlos, ele não é apenas o empresário que todos pensam que ele é. Ele tem um passado. E você precisa ouvir. Sofia prendeu a respiração. As palavras eram uma bomba relógio prestes a explodir. Fala logo! Ele não é seu pai biológico! As palavras cortaram o ar como uma faca. Um silêncio mortal caiu. A tensão era palpável. Sofia ficou sem palavras. Sua mente girava, tentando processar a revelação. O que você está dizendo? Como isso é possível? 6 meses atrás, Carlos teve uma relação com uma mulher antes de se casar. Você é o resultado dessa relação. Ele nunca pensou que você descobriria. A verdade atingiu Sofia com a força de um furacão. O chão parecia ceder sob seus pés. Sabia que havia algo de errado, uma desconexão na maneira como seu pai a tratava. Mas nunca imaginou que era por isso. Ela olhou para a mulher. O choque em seu rosto era misturado com compaixão. Então a dor e o desprezo, tudo isso era porque eu não sou dele? Precisamos entrar. Ele precisa de você agora. A mulher insistiu, puxando Sofia pela mão. Sofia sentiu uma fúria crescente. Não eram só as palavras cortantes de Carlos que a machucavam. Era a traição, a falsidade do homem que cresceu chamando de pai. E enquanto caminhava em direção à sala, visualizou cada momento em que ele havia humilhado, cada risada que parecia perfurar sua alma. Ao chegar, a equipe médica lutava para reanimá-lo, mas a luz que respirava em Carlos parecia se apagar.
A tensão nos rostos dos médicos a eletrizava. O peso daquela revelação a sufocava. Se ele não era seu pai, então quem ela era? E o que ela faria com esse novo entendimento sobre sua vida? A sala estava cheia de murmúrios nervosos. Rostos conhecidos agora pareciam distantes, opacos. E então, em meio ao tumulto, Sofia viu uma mulher emergir da multidão. Seu lado esquerdo coberto por um manto escuro. Ela tinha o olhar de quem já havia visto a morte de perto. Sofia, ela chamou, e o mundo ao redor dela se tornou uma mancha borrada. Sofia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe também, disse a mulher. E o impacto da revelação ameaçava arrancar o chão debaixo dela mais uma vez. E enquanto a sala vibrava com o desespero da situação, uma tempestade de segredos e verdades alguém havia guardado por tanto tempo estava prestes a desabar. À medida que a tensão aumentava, Sofia sentiu algo se acender dentro dela. O que mais ela descobriria sobre sua vida e família? E quem era realmente o homem que a criara? Sofia ainda estava em choque quando a mulher a encarou. As palavras "ele não é seu pai biológico" ecoavam em sua mente. A confusão tomou conta dela. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, uma nova turbulência irrompeu na sala. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo. Uma figura alta e imponente apareceu, com um ar de urgência que fez todos recuarem. Era Alberto, o advogado da família. O homem não era conhecido por sua sutileza, e naquele momento, seu semblante parecia mais sombrio do que o habitual. "Onde está Carlos?" ele perguntou, sem cerimônia, ignorando completamente a atmosfera frenética que reinava na sala. Sofia sentiu seu coração disparar. Ele está em perigo", ela respondeu, sua voz tremendo. "Os médicos estão tentando reanimá-lo." Alberto passou por Sofia como um furacão. Seus olhos eram determinados. Ele entrou na sala onde a equipe médica estava reunida e a porta se fechou atrás dele com um baque pesado. Sofia, incapaz de se mover, sentiu o nó na garganta apertar. E enquanto os minutos se arrastavam, a tensão pairava, como um prenúncio de algo terrível prestes a ocorrer. A mulher de cabelo liso estava ao seu lado aflita, observando a situação com um misto de preocupação e expectativa. "Sofia, algo mais você precisa saber. É sobre sua mãe e o que aconteceu antes dela morrer." "Você sabia que ela estava doente?" Sofia perguntou, sua voz agora como um fio, cortando o ar pesado. "A verdade vai além disso, e isso pode mudar tudo." A mulher hesitava, a confusão em seu olhar parecia refletir a tempestade em Sofia. Carlos, ele estava envolvido em um esquema, algo escandaloso. E sua mãe, ela soube. As palavras foram como um golpe. O choque atingiu-a como uma onda. "O que você quer dizer?" Sofia exigiu. "Que esquema? O que isso tem a ver com isso tudo? As pessoas que estão ao redor dele não são quem parecem. Seu pai, ele pode estar envolvido em um crime. É obscuro e perigoso. Se ele não sobreviver, muitas verdades virão à tona." Numa agitação dentro da sala de emergência fez todos se aproximarem. O médico apareceu, a expressão de dor e desespero estampada em seu rosto. "Infelizmente, não conseguimos salvá-lo. Ele faleceu." As palavras fizeram um eco frio. Um silêncio mortífero tomou conta, misturado ao choque palpável de todos ali. Sofia sentiu o chão ceder novamente sob seus pés. "Não." A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro quebrado, sua visão embaçada. Carlos Andrade não era apenas seu pai. Era o homem que lhe ensinou o que era a dor. Mas, por outro lado, ele também era um estranho. Alguém envolto em segredos degradantes.
Enquanto todos começavam a murmurá-lo em meio à angústia, alguém se aproximou do advogado Alberto. Era um homem de olhar severo, com uma pasta de couro debaixo do braço. Precisamos discutir a herança e o que vem a seguir, disse ele. Sua voz grave, penetrando o ar pesado da sala. Sofia não conseguia processar. Herança! Não é hora disso! Gritou, sua frustração pululando. Ela queria saber sobre seu pai, sobre a verdade, e agora isso! A sala parecia ficar ainda mais densa, com a revelação de que tudo poderia ter sido uma fachada, uma armadilha que poderia desmoronar ao seu redor. Mas o homem não hesitou. A vida de Carlos não foi o que muitos imaginam. Sua fortuna, seus negócios, estavam sendo usados para sustentar algo muito maior que você. Que não é só sobre você ou sua mãe, mas envolve pessoas que já estão começando a agir e podem querer te silenciar. As palavras dele se espalharam como uma tempestade. Todas as perguntas que ela tinha se transformaram em dúvidas esmagadoras. O que havia sido fabricado em torno dela? O que Carlos realmente era e com quem ela estava lidando? Sofia sentiu o desespero tomar conta conforme a realidade começava a se despedaçar. Um grito cortou a sala, levando a atenção de todos para a porta. E antes que pudesse se preparar para o que viesse a seguir, mais um homem entrou. Desta vez sem ser convidado. Tinha o olhar de quem carregava segredos e um sorrisinho que parecia muito mais ameaçador. Até aqui vocês chegaram, mas não se esqueçam. Eu sempre estou a um passo à frente. E assim as peças começavam a se mover em um jogo que Sofia nunca soube que estava jogando. Uma série de segredos e mentiras poderiam arrebatar tudo o que restava. E nesse momento, a única certeza que tinha era que seu mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez. A tensão na sala era palpável. O homem com o olhar severo, que havia entrado abruptamente, continuava a fixar os olhos em Sofia. Até aqui vocês chegaram, mas não se esqueçam, eu sempre estou a um passo à frente. Suas palavras perfuraram o ar pesado e todos ali sentiram um arrepio. Era um aviso, uma ameaça velada no meio do luto. Sofia estava aturdida. O mundo parecia estar se desfazendo à sua frente. A revelação de que Carlos não era seu verdadeiro pai ainda pairava na mente dela, como um eco distante. Mas a frase do homem, somada a uma camada de mistério ainda mais profunda. Quem é você? Ela questionou, a voz quase falhando. Sou alguém que sabe mais do que gostaria. Ele respondeu, cruzando os braços. E você deve entender que a morte de Carlos não é o fim. É apenas o começo de algo muito maior. Aquelas palavras provocaram um murmúrio nervoso entre os presentes. Cada um se perguntava o que poderia ser tão aterrador. O médico voltou a entrar, sua expressão fechada e preocupada. Precisamos de todos na sala de emergência agora, ele disse, cortando pela multidão de rostos alarmados. O tempo parecia paralisar mais uma vez, como se a realidade estivesse desconectada do que acontecia. Sofia sentiu uma onda de desespero. Com o coração na boca, ela seguiu as pessoas até a sala novamente. Mas ali, em vez de um simples atendimento médico, uma cena muito mais dramática se desenrolou. As máquinas ao redor de um colchão vazio bipavam freneticamente. Mais um sinal da luta que havia acontecido. E então,
Entre as vozes confusas, Sofia notou algo que a fez parar em seco. Ele não está aqui. Onde está o corpo do meu pai? Gritou em desespero, sua mente girando. Um dos médicos hesitou antes de responder. A preocupação lhe transparecia no rosto. Havia uma equipe retocando os registros, mas ele não apenas morreu, Sofia. Ele desapareceu. O choque percorreu seu corpo. Uma onda de indignação e confusão a envolveu. Como assim? Desapareceu? Ela não conseguia processar aquelas palavras. Os convidados ao redor, em sussurros nervosos, trocavam olhares. O que aconteceu com o homem que fez tanta questão de ser o centro das atenções? O que havia detrás da imagem perfeita que ele sempre projetou? O homem de olhar severo, que antes parecia tão seguro, agora revelou uma expressão de satisfação. Como eu disse, nem tudo é como parece. Ninguém vai encontrar o corpo de Carlos, porque nem mesmo ele sabe onde está. Aquilo era como uma bomba prestes a explodir. Como você pode estar tão calmo? Ele está morto. E agora o corpo desapareceu, gritou Sofia, sua cabeça girando com o peso daquela nova reviravolta. O homem sorriu, mas não de uma forma gentil. Era um sorriso que perturbava. Porque o que aconteceu aqui foi apenas um movimento em um jogo muito maior. Carlos não é apenas um homem de negócios. Ele era uma peça-chave de algo muito mais complexo. E você agora é parte disso. As palavras dele a atingiram como um soco. Parte disso? Do que você está falando? O desespero e a raiva se uniam dentro dela, gerando uma tempestade emocional. O que meu pai realmente era? E que jogo é esse? Eu não posso te dizer tudo agora, mas você deve descobrir por si mesma. Porque a verdade sobre quem você realmente é está muito mais ligada ao legado dele do que você pode imaginar. O caos em volta dela aumentava. Pessoas falavam, corriam, mas Sofia se sentia trancada em sua própria realidade. Com cada palavra daquele homem, mais perguntas surgiam. Afinal, quem era ela nessa história? E o que realmente acontecera com seu pai? Enquanto a porta das emergências se fechava novamente, uma ideia a assolou. Uma reviravolta que poderia mudar tudo. E a pressão dos segredos começava a vazar, ameaçando explodir. O que eu preciso fazer? Pensou. E no fundo da sua mente, uma voz sussurrou. Descubra a verdade antes que seja tarde demais. E assim, uma nova jornada de descobertas surgia diante dela, cheia de perigos, revelações e mistérios ainda mais profundos sobre seu passado. Sofia ainda estava lá, presa entre as revelações e a urgência do momento. O homem de olhar severo se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos e medos. Mas antes que ela pudesse processar tudo o que tinha ouvido, a atmosfera pesada na sala alterou-se. Drasticamente! O som de passos rápidos fez ecoar o piso, e a porta se abriu novamente. A entrada de uma mulher trouxe uma onda de murmúrios. Ela era alta, com cabelos curtos e uma expressão decidida. Era a esposa de Carlos, Mariana. Dela, Sofia sabia muito pouco. Apenas que era uma mulher forte, sempre ao lado do pai, com um ar de confiança que a intimidava. Mas naquele momento, a tensão da presença de Mariana era palpável. Precisamos falar agora! Exclamou. E com isso, todos na sala viraram suas cabeças.
O clima de desespero misturado com curiosidade. Os rostos de amigos ou conhecidos passaram a exibir perplexidade. O que ela tinha a dizer que era tão urgente? Você tem que saber o que aconteceu antes de ele, antes de tudo isso, disse Mariana, gesticulando com as mãos, seus olhos se movendo nervosamente ao redor da sala. Carlos não era o que vocês pensavam. O que ele fez foi muito mais complicado. Sofia sentiu seu coração disparar. O que ele fez? O que você está dizendo? Ela perguntou, quase sem fôlego. Ele estava envolvido em coisas perigosas, coisas das quais não podia escapar. E você precisa saber que ele escondeu um segredo que muda tudo. Não é só sobre negócios, é sobre uma rivalidade que se estendeu por anos. O pânico na voz de Mariana parecia real, algo que não poderia ser ignorado. As conversas ao redor esfimaçavam em um borrão, enquanto Sofia tentava entender. Um segredo? Que segredo? Mariana hesitou. Eu não posso falar muito, mas somos bem-vindos a tudo isso. Carlos acreditava que a proteção da família se estendia a você e a sua mãe, mas era uma ilusão. E um dia você pode descobrir que ele estava em dívida com pessoas perigosas. O choque pegou Sofia de surpresa. Dívidas? Perigosas? Sua mente girava novamente, tentando juntar as peças. E onde isso me deixa? Se algo acontecer com você, eles poderão vender o que quiserem para cobrir essas dívidas. Você é a única que pode apagar tudo isso, Sofia. Mas temos que ter cuidado. E quando a atmosfera estava eletrificada com o calor daquela conversa intensa, uma explosão repentina de barulho cortou a tensão. A porta do corredor se projetou para dentro com um estrondo. A segurança e o médico estavam espalhando um estado de alerta inadiável. Uma situação se agravou! Gritou um dos seguranças. Adrenalina estampada em seu rosto. Precisamos de todos os convidados na outra sala agora! Mariana olhou para Sofia, o pânico transparecendo na sua expressão. Temos que ir agora! Eles estão vindo por nós! Quem está vindo? Questionou Sofia, lutando para entender a urgência. Mas no fundo, um sentido de traição começava a florir. Então, como se o filme estivesse rodando em câmera lenta, a sala estremeceu com mais um barulho, mas desta vez com um som familiar. Um tiro! O eco gelado ressoou, fazendo todos pararem e olharem ao redor em completo terror. O caos irrompeu. Gritos, correria, uma luta insana pelo que poderia ser uma saída. O medo tomou conta do chão sob os pés de Sofia. Comprimia seu peito. Mariana puxou Sofia, tratando de escapar. Venha! É nossa única chance! Mas, em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um corpo caiu à sua frente. O homem de olhar severo, que havia feito aquele aviso enigmático, estava ali, se contorcendo no chão, com uma expressão de dor e surpreendido. Ele sabia demais, sussurrou Mariana. E o que havia começado como uma simples conversa sobre segredos familiares, agora se tornava uma realidade de vida ou morte. Sofia olhou para Mariana, sua mente ainda confusa, mas a verdade começou a se desenrolar. O que ela acreditava ser uma vida privilegiada estava sendo engolida por uma rede de mentiras e perigos que ela estava prestes a desvendar. A cena ao seu redor tornava-se um turbilhão, e em meio a tudo isso, uma pergunta se formava em sua mente. A verdade que ela tanto buscava poderia ser a própria causa do caos que se desenrolava. Sofia estava ali,
presa entre as revelações e a urgência do momento. O homem de olhar severo se afastou, deixando-a sozinha, com seus pensamentos e medos. Mas antes que pudesse processar o do que tinha ouvido, a atmosfera pesada na sala alterou-se drasticamente. O som de passos rápidos fez ecoar o piso, e a porta se abriu novamente. A entrada de uma mulher trouxe uma onda de murmúrios. Ela era alta, com cabelos curtos e uma expressão decidida. Era a esposa de Carlos, Mariana. Dela, Sofia sabia muito pouco, apenas que era uma mulher forte, sempre ao lado do pai, com um ar de confiança que a intimidava. Mas naquele momento, a tensão da presença de Mariana era palpável. "Precisamos falar agora", exclamou, e com isso, todos na sala viraram suas cabeças. O clima de desespero misturado com curiosidade. Os rostos de amigos e conhecidos passaram a exibir perplexidade. O que ela tinha a dizer que era tão urgente? "Você tem que saber o que aconteceu antes de tudo isso", disse Mariana, gesticulando com as mãos, seus olhos se movendo nervosamente ao redor da sala. "Carlos não era o que vocês pensavam. O que ele fez foi muito mais complicado." Sofia sentiu seu coração disparar. "O que ele fez? O que você está dizendo?" ela perguntou, quase sem fôlego. "Ele estava envolvido em coisas perigosas, coisas das quais não podia escapar. E você precisa saber que ele escondeu um segredo que muda tudo. Não é só sobre negócios, é sobre uma rivalidade que se estendeu por anos." O pânico na voz de Mariana parecia real. Algo que não poderia ser ignorado. As conversas ao redor esfumaçavam em um borrão, enquanto Sofia tentava entender. "Um segredo? Que segredo?" Mariana hesitou. "Eu não posso falar muito, mas não somos bem-vindos a tudo isso." Carlos acreditava que a proteção da família se estendia a você e a sua mãe, mas era uma ilusão. E um dia você pode descobrir que ele estava em dívida com pessoas perigosas. O choque pegou Sofia de surpresa. Dívidas perigosas? Sua mente girava novamente, tentando juntar as peças. E onde isso me deixa? Se algo acontecer com você, eles poderão vender o que quiserem para cobrir essas dívidas. Você é a única que pode apagar tudo isso, Sofia. Mas temos que ter cuidado. E quando a atmosfera estava eletrificada com o calor daquela conversa intensa, uma explosão repentina de barulho cortou a tensão. A porta do corredor se projetou para dentro com um estrondo. O segurança e o médico estavam instalando um estado de alerta inadiável. "Uma situação se agravou", gritou um dos seguranças, a adrenalina estampada em seu rosto. "Precisamos de todos os convidados na outra sala, agora." Mariana olhou para Sofia, o pânico transparecendo na sua expressão. "Temos que ir. Agora. Eles estão vindo por nós." "Quem está vindo?" questionou Sofia, lutando para entender a urgência. Mas no fundo, um sentido de traição começava a florir. Então, como se um filme estivesse rodando em câmera lenta, a sala estremeceu com mais um barulho, mas desta vez com um som familiar. Um tiro! O eco gelado ressoou, fazendo todos pararem e olharem ao redor em completo terror. O caos irrompeu, gritos, correria, uma luta insana pelo que poderia ser uma saída. O medo tomou conta do chão sob os pés de Sofia, comprimia seu peito. Mariana puxou Sofia, tratando de escapar. "Venha! É nossa única chance!" Mas em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um corpo caiu à sua frente. O homem de olhar severo,
que havia feito aquele aviso enigmático estava ali, se contorcendo no chão, com expressão de dor e surpreendido. Ele sabia demais, sussurrou Mariana. E o que havia começado como uma simples conversa sobre segredos familiares agora se tornava uma realidade de vida ou morte. Sofia olhou para Mariana, sua mente ainda confusa. Mas a verdade começou a se desenrolar. O que ela acreditava ser uma vida privilegiada estava sendo encolhida por uma rede de mentiras e perigos que ela estava prestes a desvendar. Mas, de repente, o som de passos pesados se aproximou e uma sombra se projetou sobre Sofia. Era um homem alto, com presença imponente. Mariana, você e sua filha estão em perigo. E então ele se virou para Sofia e adicionou: você não sabe o que está por trás de tudo isso, mas eu sei, e você precisa ouvir. Ouvir o quê? Perguntou Sofia, a raiva crescendo dentro dela. Quem é você? Eu sou o agente que estava investigando seu pai, disse o homem, com um olhar grave. As dívidas dele eram mais perigosas do que você imagina. Ele não só estava se envolvendo com o crime organizado, mas conheceu a verdade em meio a isso tudo. Um rival o ameaçou, e seu desaparecimento é parte de um plano. Sofia sentiu um nó na garganta. O homem que ela sempre acreditara ser poderoso era na realidade uma peça num jogo muito maior e mais obscuro. E a minha mãe? O que aconteceu com ela? O homem hesitou, e isso fez seu coração gelar. Ela estava tentando protegê-la, Sofia. Mas a verdade pode ser devastadora. O que você encontrará não será fácil de carregar. E logo, uma sirene distante começou a soar. E a sala parecia entrar em colapso em torno dela. Os sentimentos de traição, medo e incerteza se mesclavam, criando um turbilhão. Que verdade era essa? O que mais ela não sabia? E qual era o verdadeiro legado de Carlos Andrade? A tempestade dos segredos só estava começando. E Sofia estava no olho do furacão, prestes a ser arrastada para um abismo sem fim. Sofia estava ali, presa entre as revelações e a urgência do momento. O homem de olhar severo se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos e medos. Mas antes que pudesse processar tudo o que tinha ouvido, a atmosfera pesada na sala alterou-se drasticamente. O som de passos rápidos fez ecoar o piso e a porta se abriu novamente. A entrada de uma mulher trouxe uma onda de murmúrios. Ela era alta, com cabelos curtos e uma expressão decidida. Era a esposa de Carlos, Mariana. Dela, Sofia sabia muito pouco. Apenas que era uma mulher forte, sempre ao lado do pai, com um ar de confiança que a intimidava. Mas naquele momento, a tensão da presença de Mariana era palpável. Precisamos falar agora! Exclamou. E com isso, todos na sala viraram suas cabeças. O clima de desespero misturado com curiosidade. Os rostos de amigos e conhecidos passaram a exibir perplexidade. O que ela tinha a dizer que era tão urgente? Você tem que saber o que aconteceu antes de ele... Antes de tudo isso, disse Mariana, gesticulando com as mãos, seus olhos se movendo nervosamente ao redor da sala. Carlos não era o que vocês pensavam. O que ele fez foi muito mais complicado. Sofia sentiu seu coração disparar. O que ele fez? O que você está dizendo? Ela perguntou, quase sem fôlego. Ele estava envolvido em coisas perigosas, coisas das quais não podia escapar. E você precisa saber que ele escondeu um segredo que muda tudo.
Não é só sobre negócios. É sobre uma rivalidade que se estendeu por anos. O pânico na voz de Mariana parecia real, algo que não poderia ser ignorado. As conversas ao redor esfumaçavam em borrão, enquanto Sofia tentava entender. Um segredo? Que segredo? Mariana hesitou. Eu não posso falar muito, mas não somos bem-vindos a tudo isso. Carlos acreditava que a proteção da família se estendia a você e a sua mãe, mas era uma ilusão. E um dia você pode descobrir que ele estava em dívida com pessoas perigosas. O choque pegou Sofia de surpresa. Dívidas? Perigosas? Sua mente girava novamente, tentando juntar as peças. E onde isso me deixa? Se algo acontecer com você, eles poderão vender o que quiserem para cobrir essas dívidas. Você é a única que pode apagar tudo isso, Sofia. Mas temos que ter cuidado. E quando a atmosfera estava eletrificada com o calor daquela conversa intensa, uma explosão repentina de barulho cortou a tensão. A porta do corredor se projetou para dentro com um estrondo. A segurança e o médico estavam espalhando um estado de alerta inadiável. Uma situação se agravou, gritou um dos seguranças, a adrenalina estampada em seu rosto. Precisamos de todos os convidados na outra sala, agora! Mariana olhou para Sofia. O pânico transparecendo na sua expressão. Temos que ir, agora! Eles estão vindo por nós! Quem está vindo? Questionou Sofia, lutando para entender a urgência. Mas no fundo, um sentido de traição começava a florir. Então, como se um filme estivesse rodando em câmera lenta, a sala estremeceu com mais um barulho, mas desta vez com um som familiar. Um tiro! O eco gelado ressoou, fazendo todos pararem e olharem ao redor em completo terror. O caos irrompeu. Gritos, correria, uma luta insana pelo que poderia ser uma saída. O medo tomou conta do chão sob os pés de Sofia. Comprimia seu peito. Mariana puxou Sofia, tratando de escapar. Venha, é nossa única chance. Mas em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um corpo caiu à sua frente. O homem de olhar severo, que havia feito aquele aviso enigmático, estava ali, se contorcendo no chão, com a expressão de dor e surpreendido. Ele sabia demais, sussurrou Mariana. E o que havia começado como uma simples conversa sobre segredos familiares, agora se tornava uma realidade de vida ou morte. Sofia olhou para Mariana, sua mente ainda confusa. Mas a verdade começou a se desenrolar. O que ela acreditava ser uma vida privilegiada estava sendo engolida por uma rede de mentiras e perigos, que ela estava prestes a desvendar. Nesse momento, o ambiente em volta parecia girar. Sofia estava presa entre o passado e um futuro incerto. Mas uma voz familiar cortou o caos. Era a mãe de Sofia, Clara, que muitos pensavam estar morta. Ela estava ali, de pé, com um semblante que exibia tanto medo quanto determinação. Você não deveria estar aqui! Exclamou Mariana, sua raiva transparecendo. Mas Clara apenas apertou os olhos enquanto se aproximava de Sofia. Sofia, você precisa ouvir a verdade. Ver verdade? Sofia gaguejou, os sentimentos colidindo dentro dela. Como assim? O que você está fazendo aqui? Eu voltei para te proteger, Clara respondeu, a voz firme, mesmo em meio ao caos. Carlos fez um acordo que nos colocou em risco e agora ele pagará por isso. Mas você precisa saber quem realmente é. Sofia sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor.
O corpo ao chão, o barulho da sirene e a revelação da mãe completamente fora de contexto. Quem eu sou? Você é parte dele, Sofia. Eu não sou sua mãe biológica. E Carlos, ele era. Antes que Clara pudesse concluir, um novo tiro ecoou. O pânico tomou conta novamente. Os seguranças estavam gritando: "Temos que evacuar! Todos para os fundos! Ele está atrás de você!" Gritou um dos seguranças, e Sofia, em estado de choque, se virou para ver um homem sombrio avançando na direção dela. O coração dela explode em desespero. Mas o que mais a descontrolava era a revelação de que tudo o que ela achava que sabia estava sendo desmantelado. Em um instante de raiva e confusão, Clara olhou para Sofia com um olhar que fixava a determinação. "Vamos, agora! E por favor, lembre-se, a verdade sempre encontrará um caminho para a luz. Mesmo que isso signifique desenterrar segredos que foram melhor guardados." E assim, enquanto o caos devorava a sala, Sofia se viu em um labirinto de mentiras e revelações. A mulher que a gerou não era quem dizia ser, e o homem que havia tratado dela como desprezo se tornara parte de algo muito maior. O peso da verdade se acumulava, enquanto a busca pela saída se intensificava. O que mais estava escondido? E quem realmente era ela nesse jogo? Sofia estava ali, presa entre as revelações. E a urgência do momento. O homem de olhar severo se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos e medos. Mas antes que pudesse processar tudo o que tinha ouvido, a atmosfera pesada na sala alterou-se drasticamente. O som de passos rápidos fez ecoar o piso, e a porta se abriu novamente. A entrada de uma mulher trouxe uma onda de murmúrios. Ela era alta, com cabelos curtos e uma expressão decidida. Era a esposa de Carlos, Mariana. Dela, Sofia sabia muito pouco. Apenas que era uma mulher forte, sempre ao lado do pai, com um ar de confiança que a intimidava. Mas naquele momento, a tensão da presença de Mariana era palpável. "Precisamos falar, agora!" exclamou. E com isso, todos na sala viraram suas cabeças. O clima de desespero misturado com curiosidade. Os rostos de amigos e conhecidos passaram a exibir perplexidade. O que ela tinha a dizer que era tão urgente? "Você tem que saber o que aconteceu antes dele, antes de tudo isso", disse Mariana, gesticulando com as mãos. Seus olhos se movendo nervosamente ao redor da sala. "Carlos não era o que vocês pensavam. O que ele fez foi muito mais complicado." Sofia sentiu seu coração disparar. "O que ele fez? O que você está dizendo?" ela perguntou, quase sem fôlego. "Ele estava envolvido em coisas perigosas, coisas das quais não podia escapar. E você precisa saber que ele escondeu um segredo que muda tudo. Não é só sobre negócios. É sobre uma rivalidade que se estendeu por anos." O pânico na voz de Mariana parecia real, algo que não poderia ser ignorado. As conversas ao redor esfumaçavam em um borrão, enquanto Sofia tentava entender. Um segredo? Que segredo? Mariana hesitou. "Eu não posso falar muito, mas não somos bem-vindos a tudo isso." Carlos acreditava que a proteção da família se estendia a você e a sua mãe, mas era uma ilusão. E um dia você pode descobrir que ele estava em dívida com pessoas perigosas. O choque pegou Sofia de surpresa. Dívidas? Perigosas? Sua mente girava novamente, tentando juntar as peças. "E onde isso me deixa? Se algo acontecer com você, eles
Eles poderão vender o que quiserem para cobrir essas dívidas. Você é a única que pode apagar tudo isso, Sofia. Mas temos que ter cuidado. E quando a atmosfera estava eletrificada com o calor daquela conversa intensa, uma explosão repentina de barulho cortou. Atenção! A porta do corredor se projetou para dentro com um estrondo. A segurança e o médico estavam espalhando um estado de alerta inadiável. Uma situação se agravou. Gritou um dos seguranças, a adrenalina estampada em seu rosto. Precisamos de todos os convidados na outra sala, agora! Mariana olhou para Sofia, o pânico transparecendo na sua expressão. Temos que ir agora! Eles estão vindo por nós! Quem está vindo? Questionou Sofia, lutando para entender a urgência. Mas, no fundo, um sentido de traição começava a florir. Então, como se um filme estivesse rodando em câmera lenta, a sala estremeceu com mais um barulho. Mas desta vez com um som familiar. Um tiro! O eco gelado ressoou, fazendo todos pararem e olharem ao redor em completo terror. O caos irrompeu. Gritos, correria, uma luta insana pelo que poderia ser uma saída. O medo tomou conta do chão sob os pés de Sofia. Comprimia seu peito. Mariana puxou Sofia, tentando escapar. Venha! É nossa única chance! Mas em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um corpo caiu à sua frente. O homem de olhar severo, que havia feito aquele aviso enigmático, estava ali, se contorcendo no chão, com a expressão de dor e surpreendido. Ele sabia demais, sussurrou Mariana. E o que havia começado como uma simples conversa sobre segredos familiares, agora se tornava uma realidade de vida ou morte. Sofia olhou para Mariana, sua mente ainda confusa. Mas a verdade começou a se desenrolar. O que ela acreditava ser uma vida privilegiada estava sendo engolida por uma rede de mentiras e perigos que ela estava prestes a desvendar. Vamos! Gritou Mariana, puxando Sofia para o corredor. Mas, ao sair, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura familiar surgiu na porta oposta. Era Roberto, o melhor amigo de Carlos. Aquele que sempre estivera ao seu lado. Mas havia algo sombrio em seu olhar. Ele segurava uma arma, apontando-a diretamente para elas. Desculpe, meninas, mas a verdade pode custar caro. E alguém precisa pagar por isso. Seu tom frio e calculado fez com que a respiração de Sofia parasse por um instante. O coração dela disparava. O velho amigo do pai se revelava um inimigo. Roberto, o que você está fazendo? Disse Mariana, seu tom cheio de incredulidade. Carlos deixou um legado que vai muito além do que vocês imaginam. E para eu ficar seguro, preciso acabar com vocês. Ele respondeu, olhar de raiva se intensificando. Você não precisa fazer isso, implorou Sofia, desesperada. Nós podemos resolver isso. Pode haver outra forma. Mas ele só olhou com desprezo. Você não entende. Não há saída. Vocês são fichas num jogo que nem mesmo sabem jogar. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um novo barulho cortou o ar. A sirene da polícia se aproximava, rangendo como uma sombra ameaçadora. O pânico tomou conta de Sofia. Como assim? Não! As autoridades estariam a caminho e Roberto não hesitaria. Antes que pudesse pensar, uma ideia atravessou sua mente. Roberto, a verdade de Carlos estava muito mais longe do que você imagina. Você não sabe o que realmente aconteceu. As palavras pareciam ter um efeito. Ele hesitou. O homem que parecia tão seguro estava agora em dúvida. E a chance de sobrevivência de Sofia dependia de captar essa fraqueza. Carlos estava em um jogo muito maior
E você pode ser apenas um peão, continuou Sofia, com a voz trêmula, mas decidida. Se você me matar, ficará por conta de pessoas que não vão deixar você escapar. Eu sei coisas sobre ele que poderiam derrubar tudo isso. Mas antes que ela pudesse continuar, um tiro disparou. Era o eco de algo que poderia mudar tudo. Sofia sentiu a adrenalina subir. O que aconteceria agora? O que mais ficaria à espreita naquela noite de verdades e mentiras? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. E a verdadeira natureza de todos ao seu redor estava prestes a ser... Sofia percebeu que não havia como voltar atrás. Sofia mal teve tempo de entender a gravidade da situação quando o som do tiro explodiu no ar. Um grito ecoou, enquanto o homem que ameaçava a vida dela e de Mariana se contorcia no chão, a arma ainda fumegante em sua mão. O pânico tomou conta da sala. Gritos e correria se misturavam à sirene da polícia que se aproximava, criando um caos ensurdecedor. Mariana agarrou Sofia pela mão, puxando-a para sair daquela armadilha. Vamos! Agora! A urgência na voz dela não deixava espaço para hesitação. As sombras dançavam nas paredes, e elas se lançaram pelo corredor. Cada passo uma luta contra aquele que queria silenciá-las. Enquanto corriam, a adrenalina impulsionava Sofia. O que mais ela descobriria? O que mais estava escondido? E o que Carlos realmente fez para atrair todo aquele horror para suas vidas? Tantos segredos começavam a se desenrolar e todos pareciam estar conectados de alguma forma. Por que você nunca me contou sobre isso, mãe? Sofia gritou, sua voz fervilhando com dor e raiva. Por que não me avisou sobre os riscos? Mas Mariana não respondeu. Sua expressão era de desespero. O grito do segurança ecoou de novo. Vamos para trás do prédio! É a única saída! Ao se espremerem por uma porta lateral, o ar estava pesado e o som da sirene se intensificava. Sofia conseguiu vislumbrar um grupo de policiais se agrupando para invadir a casa. E em meio ao tumulto, uma ideia ardia em sua mente. O que ela faria se os segredos que envolviam seu pai e sua mãe fossem demais para suportar? Elas conseguiram chegar ao fundo do edifício. Ali! Mariana gritou, apontando para um carro estacionado. Mas quando chegaram perto, uma figura sombria surgiu. Era Roberto, ainda com o olhar descontrolado. Vocês pensaram que podiam escapar? Não tão fácil. Mas antes que ele pudesse levantar a arma, um grupo de policiais apareceu, cercando-o. O olhar de Roberto se transformou em desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. O desespero nas palavras dele causou um calafrio em Sofia. Não era engraçado. Aquilo não era um jogo. E agora ela estava mais próxima do que nunca da verdade. A tensão era elétrica. As luzes das viaturas piscavam, criando sombras grotescas na cena. Mariana puxou Sofia contra o carro. Precisamos de um plano. Precisamos falar com eles. Eles precisam saber a verdade. Os policiais se aproximaram, armas em punho. Abaixe as mãos! Vocês duas, agora! A voz autoritária fez o coração de Sofia disparar. Mas havia algo de diferente na forma como os agentes a olhavam. Havia compaixão. É perigoso o que se passa aqui, ela começou, reunindo coragem. Minha mãe e eu estamos em perigo. Você precisa nos ouvir. O agente hesitou, os olhos avaliando a situação. Vamos ver o que está acontecendo. Não se movam. Uma onda de alívio começou a percorrer seu corpo, porque de repente tudo fazia sentido. Onde havia escuridão, a luz se aproximava. E dentro daquela confusão, a filha de Carlos poderia estar prestes a descobrir sua verdadeira identidade. Enquanto os policiais olhavam para Roberto e administravam a situação,
Tornou-se claro que os segredos de Carlos eram como um quebra-cabeça, e agora Sofia queria juntar todas as peças. A dúvida não estava mais apenas em quem ela era, mas o que ainda estava por vir. Estamos numa história muito maior, ela murmurou para Mariana. Afinal, quem somos nós, mãe? O rosto de Mariana estava agora carregado de uma nova esperança. Seremos aquelas que nunca se calaram. A verdade sempre encontrará um jeito de vir à tona. E juntas nós podemos desvendar tudo isso. Mas mesmo com toda a determinação, um pensamento ardia na mente de Sofia. O que mais estava escondido? E será que a verdade valia o preço a se pagar? Enquanto o cenário começava a se acalmar, a incerteza ameaçava desmoronar ainda mais o que restava. E assim, sentindo a urgência na jornada, Sofia olhou nos olhos de sua mãe. Estamos apenas começando. Ei, antes de encerrar, já que você chegou até aqui e quer saber o que vem a seguir dessa trama cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e me ajude a alimentar o algoritmo para trazer ainda mais conteúdo que vai deixar você na ponta da cadeira. Ah, e não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Vamos interagir. E ainda, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inesperado. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de seguir nessa jornada juntos. Vamos lá!